A Mônica fala sobre a decisão do governo Lula de votar contra o direito de adolescentes vítimas de violência sexual terem direito ao aborto. A decisão que não deve ter sido fácil de ter sido tomada, né, Mônica? Olha, o Megali está causando muita polêmica nos bastidores essa decisão. A gente sabe que existe uma ala do governo Lula que não quer colocar a mão nesse tipo de assunto, porque é um assunto que, quando chega o dia das eleições, é totalmente distorcido, deturpado por setores da direita, especialmente da extrema-direita, ficam falando, o presidente é abortista, defende aborto. Ninguém defende aborto, as pessoas defendem direitos. Mas a gente percebe que o governo evita colocar a mão nessas, ou seja, ir adiante nesses temas. Só que aí o governo lida com as suas próprias contradições, né? Porque existe um conselho que chama Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Você sabe que esse conselho ele existe pelo Estatuto da Criança, né? Tem que existir um conselho de direitos das crianças e dos adolescentes que fiscaliza as políticas públicas voltadas à promoção da proteção e dos direitos da criança. Isso é previsto em lei. Esse é um conselho paritário, metade são pessoas do governo, metade são pessoas da sociedade civil. Ele também participa da elaboração de políticas públicas. Isso é uma coisa muito avançada, né, que poucos países têm. Você tem o Estado e você tem um órgão que tem a sociedade civil fiscalizando se o Estado está aplicando aquelas políticas de promoção e direito das crianças. Bom, e aí entrou em votação esse assunto que dizia que o aborto é um direito que uma criança violentada, estuprada, tem direito de fazer, que uma adolescente estuprada, violentada, tem o direito de fazer. Por que isso? Porque a gente sabe que o Congresso está tentando dizer que não pode, né? Então, foi colocado em votação, e aí o que aconteceu? 15 votos da sociedade civil a favor desta política pública e 13 contra. Quem eram os 13 contra? Integrantes do governo. Todos os representantes do governo presentes foram contra a norma, tá? Quem que não quis votar? Quem que não quis colocar sua assinatura nisso? O representante do Ministério da Justiça e o representante dos povos indígenas, do Ministério dos Povos Indígenas, né? Quem estava ali representando a Sônia Guajajara, quem estava ali representando o ministro Ricardo Lewandowski, se ausentaram da votação para não ter que votar contra, né? Então, já que o governo orientou, vota contra, eles não queriam votar contra, se ausentaram. Resultado, passou essa política pública, porém, o governo votando contra. E aí, enfim, tem notas, né, entidades, por exemplo, Nem Presa Nem Morta é uma entidade, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, fizeram uma nota falando que a atitude do governo frente à aprovação dessa resolução foi constrangedora, a sociedade civil não aceitou a manobra. De nossa parte, vamos dar continuidade a um debate gerado pela aprovação, enfrentando a reação dos setores retrógrados e fundamentalistas que estão elogiando a postura do governo, né? O ex-secretário nacional dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, Ariel Castro Alves, também disse que é lamentável, né, essa crise entre o governo e esse conselho, que é um conselho que está aí para zelar pelos direitos básicos de criança e adolescente. Megali, é aquela história que já virou uma polêmica muito grande no Brasil. Uma menina de 11, 10 anos, engravida porque foi violentada, estuprada, ela tem que ter um filho que está sendo gerado? Ali ela tem que enfrentar uma gravidez de 9 meses, ela tem que correr risco, inclusive, de vida, porque o corpo dela mal está preparado para aquilo, né? Então, essa é a grande polêmica. O governo federal diz que tinha um parecer jurídico, que foi elaborado pelo Ministério dos Direitos Humanos, que indicou que essa resolução apresentava definições que só poderiam ser dispostas em lei, ou seja, aprovadas pelo Congresso. Então, é o governo dando aquela recuada para não brigar com o Congresso Nacional. Essa é a realidade que a gente tem hoje, um Congresso muito conservador nesses aspectos, que não chega nem a ser conservador, é mais que isso, né, Megali? Você negar para uma criança, né, negar o direito a uma criança que engravida vítima de um estupro, o direito de interromper aquela gravidez, não é, né? Poderia ter outro nome, né? Então, o governo, sem querer brigar, sem querer polemizar, deu essa recuada, pisou no freio, mas as entidades estão indo muito firmemente contra o governo nessa questão, protestando, e venceram a votação por 15 votos a 13, Megali.
Fica mandando piscadela para fundamentalista, achando que vai tirar alguma coisa, daí vai tirar é nada, é como na escola, quando a gente fica tratando bem aquele cara que bate em todo mundo na esperança que ele não bata na gente, é aí que ele tem vontade de bater mesmo, né? Você não se Enxerga uma debilidade, né? Você não se opõe, exato, demonstrando fraqueza. Você não se opõe a uma ideia cruel como a de obrigar uma criança a carregar no ventre o fruto de um estupro. É uma crueldade. E é uma crueldade ainda pior quando a gente sabe que esses caras são os demagogos. A gente sabe exatamente qual é o comportamento desses caras quando não estão nas câmeras, quando não estão no plenário. Essa gente que fica arrotando moralidade e obrigando meninas a carregarem filhos estupradores na barriga. Gente horrível. Gente horrível. Tomara que o Deus que eles tanto pregam exista, porque essa gente vai ter que se haver com eles quando chegar a O hora governo deles. ficou nessa posição muro, né? Muro, né? Não, a gente não é contra nem a favor, nem muito pelo contrário, tem um parecer jurídico, deixa para o Congresso. Na prática, né, tentou se livrar das consequências, né, desta votação. E qual é a consequência? É ter que ir a público, é ter que explicar, é ter que enfrentar fake news, é ter que ficar respondendo. Mas, né, tem uma parcela da sociedade muito importante que entende como você, como eu, né, que você não pode obrigar uma criança estuprada a levar essa gravidez adiante, né? E essas pessoas esperam se ver representadas, né, nas decisões públicas também, né? Então, fazer como o governo fez ali, não sim, muito bem, não pelo contrário, e acabou votando contra, realmente aí tem também consequência, né? Todo ato político tem uma consequência política, e a consequência é que o governo está sendo duramente criticado por essa postura. Megali, foi o governo em bloco votando contra, tá? Não foi um ministério ou outro que está na mão da direita, não. Foi o governo em bloco. Todos os ministérios, 13 ministérios representados nessa reunião, votaram contra. E Justiça e povos indígenas, para não votar contra o próprio governo, né, se ausentaram da votação. Bom, apesar de tudo, hoje é dia da gente homenagear aquele senhorzinho que tem um grande bigode, que gosta de vermelho, que mora num lugar muito frio, que tem uma lista de quem se comportou mal e que pode entrar na sua casa. Obviamente estou falando de Joseph Stalin. Sobe o som aí, Carla. A Carla não tem hoje. Megali, eu vou contar uma história aqui tão engraçada que uma vez eu participei de um amigo secreto e aí uma criança que ainda acreditava no Papai Noel pediu um presente. Só que a pessoa que comprou errou o presente. Daí ele falou, Papai Noel errou, ele errou. Daí o pai da criança falou, ele não errou, ele comprou um muito melhor, ele trouxe o mais legal ainda. Isso aconteceu comigo, cara. Lá em casa, as crianças queriam... O Max queria não sei o que lá, não sei o que ele queria. Mas eu fui lá, o Papai Noel foi lá e caprichou muito mais. Papai Noel estava se sentindo generoso naquele ano. Papai Noel trabalhava na TV e na rádio, então estava entrando uma grana boa na Lapônia. E aí o Papai Noel comprou um dragão daqueles que andam sozinho. Aí ele para. Cara, era demais aquele dragão. E o moleque odiou. Agora, Megali, já que para finalizar, já que estamos nesse espírito, eu sempre me lembro no Natal de um texto que eu li do Jânio de Freitas na Folha, que me emocionou muito. E ele falava do Natal, e ele falava: o Natal são as crianças e seus presentes, os adultos e seus ausentes, né? Porque realmente chega o Natal e dá aquela nostalgia de quem já não está, de quem já partiu e tudo, e as crianças estão numa alegria muito grande, né? Então você junta um pouco dessa melancolia junto com uma alegria, né? A alegria do futuro e a saudade, né? Pô, bem bonita essa, hein? Lindo.